Da palavra, depois se você quiser, e recomendo você pegar, nós estamos numa construção para falarmos a respeito de profecias. Estou estabelecendo algumas bases para que nós possamos erguer, amém? Tudo que Deus faz é assim, a nossa fundação é Cristo, amém? A nossa fundação é Cristo, mas há uma construção daquilo que Deus faz em nossas vidas, é uma construção, para que nós possamos fluir no profético e fluirmos de acordo com a nova aliança. É necessário colocarmos algumas bases, estabelecermos alguns princípios que são fundamentais, amém? Aleluia. Curva a sua cabeça agora, feche os seus olhos, volta agora para o seu espírito. Vamos ter um momento de oração. Pai, nós oramos invocando a manifestação do Senhor neste lugar. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está em todos os lugares, todos os lugares. O Senhor é onipresente. Mas sabemos que o Senhor manifesta onde o Senhor é invocado, onde o Senhor é desejado, onde o Senhor é o centro, onde o Senhor é o principal, onde o Senhor é o primeiro. Eu quero declarar que o Senhor é o primeiro e o principal neste lugar. Fala conosco, ministra em nossos corações. Que o Senhor possa, hoje, usa-me como uma resposta de orações aqui hoje. Que hoje o Senhor possa trazer, ó Deus, de maneira muito particular, ímpar, na medida que eu vou compartilhando a palavra aqui, o Senhor possa me usar para liberar uma frase que vai ser chave na vida dos irmãos, que vai ser como uma resposta de oração para eles nesse tempo. Ó Deus, eu oro em nome do Senhor Jesus, eu os abençoo, em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Amém. Queridos, eu tenho uma palavra, deixa eu liberar uma palavra profética aqui que eu tenho para a igreja, amém? Quando eu estava vindo para cá, no avião, Deus me trouxe uma impressão muito clara e muito forte a respeito da prosperidade de vocês. Porque Deus quer fazer algo aqui na igreja, então Ele também é necessário prosperar os irmãos aqui na igreja. E a prosperidade vai ser tamanha, de tal modo, que vai parecer como se fosse uma outra vida. É como se fosse, não, pastor, nunca imaginei isso na minha vida. Essa vai ser a sensação de vocês, com tamanha prosperidade, mas uma prosperidade com um propósito, amém? Vai ser, Deus te vai dar semente para semear e pão para comer. E quando a palavra de Deus diz que a semente vem primeiro, a semente para semear e o pão para comer. Então vai ser para você, para sua casa, para sua família, mas também vai ser para a edificação da igreja. Deus tem grandes planos aqui para vocês. E foi muito claro, muito impressionante. Então, para de olhar, queridos, para as circunstâncias ao seu redor. Para de olhar para aquilo que você tem na mão, porque a partir do momento que você entrega nas mãos de Deus 5 pães e 2 peixinhos, pode alimentar uma multidão. Então não fique preso na escola que você estuda, nas habilidades que você tem, nas portas que você sabe que estão abertas para você. Não, porque Deus pode abrir uma porta que você nem imagina, e que pode mudar completamente a sua história, dos seus filhos, netos e da sua família. Essa foi uma impressão que eu tive. Outra impressão que eu tenho, mas essa é uma palavra profética que já tem sido liberada no nosso meio. Nós estamos e vamos viver um grande mover de Deus com os adolescentes. Há um mover de Deus no nosso meio com os adolescentes. Temos adolescentes aqui hoje? Eu quero declarar que vocês vão alcançar essa geração, uma geração que tem sido tão atacada. O diabo está atacando os nossos adolescentes como nunca antes. Os aqui que tem a minha idade, 50 anos, por aí, 40, 60, sabem que os adolescentes da geração passada não foram tão atacados como são os da agora. Na nossa época não existia adolescente com depressão. Existia adolescente com depressão? Não.
Não existia adolescente com depressão, era inimaginável. Adolescente era aquele que ficava o dia inteiro na rua brincando, jogando bola e correndo, e o pai disciplinava e batia, o menino ficava do mesmo jeito. Mas uma coisa eu sei, que quando o diabo se levanta contra uma geração, é porque Deus tem um grande propósito naquela geração. O diabo, ele é reativo, né? O diabo age e Deus vai lá mover depois. Não, Deus começa a mover com os anjos em uma geração, o diabo vê isso e ele vai lá atacar. Deus tem grandes coisas para vocês, adolescentes, amém? Eu quero falar para os pais aqui, ore pelos seus filhos, os pais que têm filhos adolescentes, os adultos aqui, ore pelos adolescentes, porque eles são a próxima geração aqui, que vai estar à frente dessa igreja, amém? Eu quero orar também, deixa eu orar por essas duas coisas, e depois eu quero orar por uma outra direção que Deus me deu aqui. Quem quer prosperar financeiramente, coloca a mão assim. Quem quer prosperar muito, coloca as duas. Levanta até os pés, fala, pastor, vou colocar até os pés para cima. Deus quer te abençoar, você é filho dele, Deus quer depositar riquezas. Pai, eu oro em favor dessa igreja. Ó Deus, eu chamo a existência de uma prosperidade tal que os parentes deles irão ficar abismados com o tamanho prosperidade financeira. Ó Deus, eles não terão uma prosperidade apenas para eles. Não. Eles terão uma prosperidade com propósito. Terão um coração generoso, extremamente generoso. Generoso para com o pobre, para com o necessitado, para com a família, generoso para com a igreja, generoso para com quem estiver ao redor deles. Eu quero declarar uma generosidade extravagante, proporcional à tamanha riqueza que o Senhor vai dar a eles. Eu oro e declaro que o Senhor estará colocando pessoas para abrir portas, oportunidades jamais imaginadas. Ó Deus, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor dará a eles estratégias, ó Deus, riquezas, tesouros escondidos, estratégias que ninguém ainda fez, o Senhor dará a eles. Ó Deus, o Senhor levantará homens e mulheres que serão, ó Deus, funcionários que irão chamar a atenção dos seus patrões, e os seus patrões irão, ó Deus, montar sociedade com eles. Eles irão, ó Deus, abrir empresas, sendo favorecido, ó Deus, pelos seus patrões. Eu quero declarar a favor de Deus. Assim como o Senhor favoreceu José do Egito na casa de Potifar, assim o Senhor favorece, ó Deus, os irmãos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus a bênção, riquezas sendo colocada nas mãos dos irmãos, porque o Senhor tem uma aliança com eles e tem um propósito com essa igreja. Eu os abençoo em nome de Jesus. Os adolescentes, coloca a sua mão assim para eu orar por você. Pai, eu oro pelos adolescentes. Eu creio que um avivamento está sobre eles. Eu quero declarar, ó Deus, que nós iremos ver encontros lotados de adolescentes. Adolescentes em chamas, apaixonados, mas adolescentes que irão permanecer, que serão firmes, que irão perseverar em meio às lutas, às adversidades. E eu quero declarar um avivamento, um grande mover de Deus. Nós teremos um culto aqui só de adolescentes, um culto de jovens, um culto de adulto e um culto só de adolescentes. Ó Deus, tamanho mover de Deus que estará sobre essa igreja. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém? Amém? E amém. E eu quero orar também antes aqui. Aliás, eu vou orar, essa oração vai ser depois. Eu vou pregar. Eu quero orar por quem está passando por ansiedade. Mas depois da pregação eu quero chamar as pessoas que estão passando por uma ansiedade, alguma luta, e o diabo tem te atacado, trazendo ansiedade, preocupações, que tem pesado o seu coração. Eu quero orar, porque eu tenho certeza que o Senhor vai operar um milagre hoje aqui. Você vai sair daqui com o coração leve, em paz, alegre. Amém? Quem está passando por essa luta. Mas vamos continuar. Ontem, quem não veio, eu te peço, depois você assista no YouTube, foi gravado.
nós falamos a respeito da importância do Espírito Santo. Não tem como eu falar de dons sem falar do Espírito Santo. Não tem como eu falar do fluir profético sem falar de oração, sem falar de intimidade com o Espírito Santo. Eu não posso fazer isso. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Então, se nós vamos ensinar sobre algo, eu tenho que falar que é o Espírito que move. Nós falamos sobre isso ontem. E hoje eu quero continuar estabelecendo princípios fundamentais. Porque hoje nós podemos profetizar segundo a nova aliança, mas tem pessoas, devemos profetizar segundo a nova aliança, mas tem pessoas que estão hoje, vivendo nos dias atuais, que estão profetizando a aliança antiga. Então existem profetas da velha aliança hoje em dia, que até falam coisas que realmente é verdade, de repente ele tem uma palavra de conhecimento que está acontecendo mesmo na vida da pessoa. Mas, entenda, mudou a aliança. Agora nós estamos na nova aliança. E eu devo andar segundo a nova aliança. E a profecia, preste muita atenção, porque é isso que traz confusão no meio da igreja. É quando irmãos e irmãs se levantam para profetizar segundo a velha aliança. Uma igreja saudável, que flui no profético, ela tem que profetizar segundo a aliança atual, que é a nova aliança. Olha só, há uma grande diferença entre a velha aliança e a nova aliança, que é a cruz de Cristo. Cristo veio, Cristo morreu, Ele mudou a dispensação, Deus mudou a maneira de governar. Havia um tipo de governo, agora mudou. Antigamente nós tínhamos que sacrificar um boi e um cordeiro para que os pecados fossem, para que houvesse remissão dos pecados. Mas uma vez que Cristo veio, hoje é necessário o pastor sacrificar uma ovelha, sacrificar um boi aqui todo domingo. É necessário isso? Para que haja remissão dos pecados? Quando você se chega diante de Deus, você tem que sacrificar um animal para desfrutar do perdão dos pecados? Não, você não precisa. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já veio. Cristo foi crucificado lá no Calvário. No Calvário Cristo tornou o que nós éramos, o que eu era. Ele se tornou pecador para que eu agora me tornasse o que Ele é. Fala assim: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Lá Ele nos tornou, Ele não levou sobre si os nossos pecados? Ele levou, lá na cruz. E nos deu o quê? A sua justiça, nos deu o seu Espírito, nos deu a sua paz. Lá foi uma grande troca. Queridos, Cristo foi crucificado nu para nos dar vestes de salvação. Ele se fez pobre para nos dar riquezas. Ele levou toda a condenação para nos dar a salvação. Fala assim: graças a Deus. Então Ele tomou o meu lugar na cruz. Não sei se vocês sabem. Você sabe o significado do nome Barrabás? Filho do Pai. Barrabás foi solto. Ele tomou o lugar de Barrabás. Barrabás tinha que ser solto. Sabe por quê? Porque nós éramos o Barrabás. Barrabás foi solto, o filho do Pai foi solto para que se tornasse filho de Deus. Barrabás, filho do Pai, de uma maneira profética, foi solto. Assim somos nós, porque Cristo morreu na cruz. Agora nós somos livres e nos tornamos filhos do Pai amoroso. Amém? Mas olha só, então lá na cruz Ele tomou o nosso lugar para que nós hoje pudéssemos viver como Cristo. Então, como profetas da nova aliança, nós temos que ter o cuidado para não liberarmos palavras proféticas que irá abater, condenar e acusar. Como é que Jesus relacionava com os pecadores?
Quando chegou a mulher pega em adultério, que tinha sido pega em adultério na hora, ela chegou transpirando, ela chegou após um ato sexual com um homem casado, pega em adultério, ou ela era casada, não sei dos detalhes, mas enfim, como é que Jesus chegou para ela? Jesus saiu colocando o dedo na cara dela, e condenando ela, abatendo ela, diminuindo ela, e mandando um raio do céu na testa dela? Foi isso que Jesus fez? Não. O que Jesus fez? Liberou perdão e a levantou, a abençoou, trouxe edificação, não condenação. Se Jesus não nos condenou, mas Ele veio para nos salvar, quem somos nós para condenar? Então toda palavra profética que vem para condenar, para abater, para diminuir, não está de acordo com essa aliança. Porque a nova aliança, ela vem no Espírito de Cristo. Está lembrado de João e Tiago, quando Jesus chegou numa cidade na qual não receberam Jesus? O que João e Tiago falaram? Jesus, quer que façamos como o profeta Elias? Irmãos, eu estou falando de Bíblia aqui para vocês. Quer que mande descer fogo do céu? Ele estava se referindo a que tipo de profeta? Da velha aliança. Não foi isso que ele falou? Olha, não recebeu Jesus, é grave isso? É. Mas Jesus falou o que para eles? Não sabe de que espírito sou. Irmãos, preste muita atenção, eu estou estabelecendo algumas bases aqui importantes. Vocês estão entendendo que tipo de espírito profético que é? Eles queriam que mandasse fogo do céu, como profeta da velha aliança. Mas Jesus falou que não, eu não vim aqui para lançar fogo do céu, eu vim aqui para salvar o perdido. Falar amém. Amém? Olha só, os princípios básicos. Eu quero mostrar aqui para vocês algo. Como que era a velha aliança e como que é a nova aliança. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 43 e 44. Jesus conversando com os discípulos no Sermão do Monte, estabelecendo um novo princípio. Olha só. Ouvistes o que foi dito? Ouviste é o passado. Ouvistes. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Está projetando aí? Mateus capítulo 5, versos 43 e 44. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Projetou? Vai dar certo? Amém. Ele falou lá, deu um sinal profético. Ele fez assim, ó, daqui a pouco. Amém, futuramente. Ouvirás o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mateus 5, 43. E olha só, eu porém vos digo. Agora Jesus muda. Ele está falando, o que Moisés disse é que você ama o seu próximo e odeia o seu inimigo. Viu, pastor? Olha a mudança de dispensação. Jesus falou, ouviste o que foi dito, amarás o próximo e odiarás o inimigo. Era assim na velha aliança, sim ou não? Sim. Aí Jesus fala, olha mudando, eu porém vos digo, amai vossos inimigos. Porque agora nós não temos inimigos de carne e sangue. Nossos inimigos são principados, potestades e poderes malignos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, olha só, mudou. O que Deus falou para Josué quando invadiu Jericó? Não deixe nada vivo. Mudou a aliança. Jesus falou isso. Vamos matar todos do Império Romano? Não. Mas o que Deus falou? E por que Deus? Você sabia por que Deus pediu para eliminar todos os povos no Velho Testamento? Vou explicar para vocês por que Deus pediu para eliminar todos os povos. Porque Deus havia separado os hebreus, que depois se tornaram
Israel de Deus, depois os judeus. Então Deus escolheu eles e pediu para eliminar os outros povos, que eram todos caídos, para que o judeu e o hebreu não se misturassem com esses povos. Porque se o hebreu se misturasse com os outros povos, deixaria de adorar a Deus, deixaria de sacrificar o cordeiro e o juízo viria. E preservando a nação judaica para que o leão da tribo de Judá viesse. Então, ou seja, quando Deus manda no Velho Testamento eliminar os outros povos, era para preservar a nossa salvação. Até quando Deus traz o juízo, é em prol do nosso benefício. Então Deus teve essa direção no Velho Testamento, porque no momento em que os judeus se casavam com outras mulheres, e as mulheres casavam com os outros homens, eles passavam a adorar outros deuses, e deixavam de sacrificar um animal, e sem o sangue o juízo viria, e toda a terra seria eliminada. Amém? Então vocês estão entendendo? Eu estou criando uma base aqui para que você possa compreender, para renovar a sua mente, amém? Olha só, Saul, sabe por que Saul foi removido? Ele foi removido porque ele estendeu misericórdia a um rei que foi condenado de morte. Olha só, na velha aliança, porque ele estendeu misericórdia a um rei que ele deveria ter eliminado, Deus removeu o governo de Saul. Mas, quando o apóstolo Pedro saca da espada e vai e corta a orelha de Malco, o que Jesus fez? Ei, Pedro, para com isso. Pegou a orelha de Malco e colou a orelha. Se fosse na velha aliança, o que iria falar? Saquem as espadas e matem todo mundo. Ou Jesus falar assim, morra todos. Foi isso que Jesus fez? Não. Todos estavam falando assim, crucifica, 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 e Jesus falou, Pai, olha a mudança, gente, de dispensação, não imputa sobre eles esse pecado. Vocês estão compreendendo aqui? Porque isso é muito importante, para que você possa discernir quem é que está falando uma profecia da velha aliança. Você não vai aceitar mais palavras proféticas de morte, de condenação. Pastor, mas não tem exortação? Tem, eu vou te ensinar como é que você faz. Deus pode te dar uma palavra de conhecimento a respeito de um irmão que está vivendo em pecado? Pode. E aí você pode ir lá exortar ele? Sim, mas permeado de amor. Glória a Deus. Você não vai condenar, você não vai abater, você vai lembrar quem ele é. Preste muita atenção. A palavra de exortação na nova aliança é lembrando de quem ele é em Deus. Nós temos aqui, eu estou vendo aqui, eu coloquei aqui embaixo, viu? Peguei essa liberdade, viu? Tá moderno. Se você quiser depois pegar um energético ali, eu vou deixar, viu? Traz um cafezinho pro meu pastor, gente. Ó, nós temos aqui essas crianças lindas, esses meninos abençoados. O que vocês acham? Um pai, como que ele deve exortar um filho quando eles começar a crescer? O menino erra, o que você fala? Menino burro. Não, dá até um trem ruim, não dá? Falar um trem desse, não dá? Você é estúpido, você é burro, você não aprende. Aonde é? Você não vai virar nada. Menino custoso, parece mais um filho de outra coisa, para não falar o nome aqui. É assim que nós educamos os filhos? Como é que um bom pai e uma boa mãe faz? Você vai lembrar quem ele é, a identidade dele. Ele errou, está errado, filhinho, não erre. Não combina com você. Você é ungido de Deus, você é santo, você é abençoado, você tem um grande futuro. Essa atitude sua não combina contigo. Você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. É assim que eu te vejo. Fala amém, irmão. Vocês estão me entendendo aqui como que é a exortação? Não aceite o tipo de exortação. Eu tenho um amigo que me ganhou para Jesus, profeta. Eu venho de uma linhagem de profetas. Quem me ganhou para Jesus é um profeta.
E quem ganhou ele para Jesus é uma profeta. Fui no encontro do pastor Rigonato, profeta. Mas olha só, ele é de uma outra igreja. Ele ainda não entendeu. Aí um dia, ele encontra comigo contando. E ele realmente é profeta. Ele tem palavras de conhecimento, tem palavras proféticas. Impressionante, impressionante. Só que aí um dia ele chega e fala: pastor, ele é Arlan. Me chama de pastor. Arlan, estava num Uber. Aí eu cheguei lá no Uber, senti um trem assim, falei assim, falou: esse cara está em pecado, olha só. E aí ele chega e fala: Deus manda falar para você que você está em pecado. Se você não mudar de vida, um raio vai cair na sua testa, você vai morrer. Irmãos, ele errou que o cara estava em pecado? Não. Mas ele não soube transferir a palavra profética segundo a nova aliança. Vocês estão me entendendo? Se ele chega e fala: irmão, você é homem de Deus, não combina com você, Deus está aqui falando comigo, é o mesmo resultado, mas é permeado de amor. Fala: olha, você é santo. Ele não está em pecado não, viu, minha filha? Fique em paz. Ah, não. Abençoado. Errou ontem, ele não fazia tudo os treinos que você pediu para ele. Ontem ele errou. Mas o pecado contra ti. Errou. E ela pediu para ele fazer algumas coisas, tirar o lixo, organizar as coisas lá, e ele não fez. Acabou de revelar aqui. Eu sei, a gente vai revelando aqui. O que está na casa de todo mundo. Brincadeira. Aí, o que eu vou falar a maneira certa? Imagina se eu chego e falo assim: olha, Deus falou comigo, você é um filho muito amado de Deus. Deus falou algo comigo aqui: você não está andando de acordo com a sua natureza. Você é santo, você é ungido, as suas mãos são santas, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você foi chamado para libertar os cativos. Você não foi chamado. Quantos estão sentindo unção aqui? A unção aqui. Você não foi chamado para viver escravo do pecado. Você foi chamado para libertar os cativos. Ungido de Deus, homem de Deus. Eu quero falar em amor para você. Anda segundo a sua natureza. Vamos fazer uma oração aqui. O cara, como que ele vai? Ele está sendo exortado? Sim ou não? Mas apropriadamente, segundo a nova aliança. Aleluia. Da maneira que vai levantar e não abater. Olha, e eu quero pegar aqui, olha só, projeta para mim aí, João 15, verso 2. João 15, verso 2. João 15, 2 diz assim, irmãos, é muito forte. Depois, vocês têm aquela Bíblia Oliver Tree com Strongs, que mostra o original no grego ou no hebraico? Alguém tem? Amém. Vale a pena ter essa Bíblia. Olha só: e todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Você sabe o que significa corta? No original, traduzir errado aqui no português, foi uma tradução tendenciosa, porque quem traduz tem uma teologia, então ele traduz conforme ele quis. Você sabe o que significa o corta? Todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele o levanta. Está aqui, você pode pesquisar depois. Levanta. Sabe por quê? A videira, quando ela está no chão, ela não dá fruto. A videira tem que estar em lugar alto, ou no aparreiral, ou colocar ela em pé, em estacas. Aí, aquela que não dá fruto, ele levanta. Deixa eu explicar algo para você. Quando a pessoa não dá fruto, você não vai abater ele, até mesmo porque você não pode cortar ele, porque ele está conectado ao Senhor, ele tem o Espírito de Deus, e quem os arrebatará da mão de Deus? Ninguém pode arrebatar. Quando Deus te escolheu, ele já sabia todos os dias da sua vida, sabia de todas as respostas, e mesmo assim ele o escolheu. Aleluia! Deus não é pego de surpresa.
O sangue foi derramado sobre você e sobre mim. Há um sangue permanente do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora no nosso meio, pode ser que tenha alguém que esteja no nosso meio e não nasceu de novo? Sim. E depois ele desvia e vai para um bando de candomblé, e você fala, nossa, mas ele era salvo, estava aqui no nosso meio e foi para o candomblé. Não, ele nunca foi salvo. Porque quem nasceu de novo não vive na prática do pecado, porque tem uma nova natureza, a natureza de Deus. O DNA de Deus é introjetado em nós. O DNA de Deus é introjetado em nós. Tem como você tirar o DNA do seu filho? Não tem como. O DNA da mãe e do pai tirar do filho? Não tem. Quando você nasceu de novo, o Espírito de Deus vai morar dentro de você. Então aqui diz que, olha, todo ramo que estando em mim não der fruto, não está andando segundo o que foi chamado para viver, o que você faz? Você levanta ele, você vai lembrar ele quem ele é. Não é assim que nós educamos os nossos filhos, sim ou não? A maneira apropriada não é essa? Agora, eu não estou falando que tem consequências do pecado. Não, vai ter. Você é perdoado? Sim, é perdoado. Mas há consequências do seu pecado? Sim, não peque porque tem consequências. E as consequências podem ser muito ruins, e até mesmo a morte. A consequência do pecado pode te levar à morte. Um homem que está adulterando com a mulher de um policial da Rotan, daquela polícia que veste preto, está com os dias contados. Vai. Hã? Recanto da Paz, já vai aqui. Em vez de vir para cá, vai para lá. Fica de lá. Vocês estão me entendendo? Mas olha só, vamos seguir adiante. Então, a nossa forma de entendermos a nova aliança irá determinar o nosso conceito de profecia no Novo Testamento. Vocês estão me entendendo aqui agora? Há uma nova maneira de profetizar na nova aliança. Olha só, lembre-se que o profético, ele comunica o amor de Deus. Fala assim, o profético comunica o amor de Deus. A unção profética da nova aliança, ela comunica o amor de Deus para as pessoas. Olha, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, diz que você pode falar em outras línguas ou profetizar, mas se não fizer isso com base no amor, vai ser apenas barulho. Projeta aí, 1 Coríntios capítulo 1. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Não, 1 Coríntios 13, está certinho, Sam. 1 Coríntios 13, verso 1. 1 Coríntios 13, verso 1. Olha só, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Entenda, 1 Coríntios, não é Romanos não, 1 Coríntios 13, verso 1. O texto no qual o apóstolo Paulo, a Bíblia fala de dons espirituais, está lá em 1 Coríntios capítulo 12. 12. O apóstolo Paulo começa a falar de dons. Aí depois ele pula para o 14. Só que a Bíblia não foi escrita em capítulos. A Bíblia foi escrita e os capítulos vieram depois, para nos auxiliar. Quando ela foi escrita, não foi dividida em capítulos. Eram cartas, eram pergaminhos, que eram escritos, destinados a uma igreja. Aqui foi a igreja de Coríntios. Amém? Então, não tem essa divisão. Só que a divisão é muito boa. E aqui mostra 12 falando de dons, 14 falando de dons, e o 13, sabe de que fala? Amor. Por que é como um sanduíche? Dons e amor. Por que o apóstolo Paulo, Deus, quis colocar o amor no meio? Olha só. Ainda que eu fale a língua dos homens, verso 2. Verso 1 ainda. Ainda que fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar.
Olha, eu profetizo. Aí ele fala: e conheça todos os mistérios do futuro, do presente e do passado, e toda a ciência, toda a palavra de conhecimento, toda a palavra de sabedoria. Profetize, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, ressuscitar mortos, operando milagres, sinais. Aí ele diz: se não tiver amor, nada serei. Vocês estão me entendendo aqui o que é uma profecia sem amor? De nada vale para o Senhor. Repete comigo assim: a profecia sem o amor não serve para nada. Irmãos, vocês estão me entendendo aqui? Estou trazendo revelação no seu coração para você entender que no dia que alguém se levantar como profeta e liberar uma palavra profética sem amor, uma palavra cheia de morte, você fala assim: eu rejeito agora essa palavra, não recebo. Amém? Você vai simplesmente rejeitar essa palavra, porque ela não vem para edificar. Porque aqui as escrituras estão dizendo isso aqui, não é o Arlan, não. Se não tiver amor, de nada vale profetizar. Isso é muito poderoso. Mas olha só, então, o amor é a fundação. Os profetas da antiga aliança julgaram cidades, nações, mas isso era no mandato profético anterior, era certo. O profeta Elias, mandou fogo do céu sobre o sacrifício, e lá ele, destruiu, venceu ali os profetas de Baal. Então havia sim uma maneira de lidar na velha aliança, mas mudou. A moral do Antigo Testamento era que não poderíamos ser bons o suficiente para entrarmos no céu, por isso nós precisávamos de um Salvador, e o Salvador veio. Na velha aliança, o Velho Testamento, a lei, ela foi dada para que nós tentássemos alcançar por meio dela a nossa santificação, e nenhum homem foi aprovado na lei. Nenhum foi aprovado na lei, para que o homem reconhecesse que ele carecia de um Salvador. Amém? Esse foi o propósito da lei, para mostrar o caráter de Deus e para mostrar a nossa incapacidade de alcançarmos a salvação. E aí a nação de Israel iria clamar por um Messias, um Salvador, e assim ele veio. E uma vez que ele veio, ele cumpriu toda a lei e levou sobre si os nossos pecados. E quando ele levou sobre si os nossos pecados, ele nos deu a sua justiça. Falou assim: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Você comete pecado? Sim, mas você é justo. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, você está cometendo o pecado do sono na pregação, mas você continua sendo justo. Mas se você pecar de novo, o profeta ali na frente pode ir para a velha aliança e o fogo descer na copa. Eita misericórdia, pastor, não faz isso não. Olha só, Jesus levou os nossos pecados, levou a nossa vergonha, ele foi condenado para que nós não fôssemos condenados. Agora vem cá, vocês entenderam aqui agora? Então estou estabelecendo fundamentos, ensino. Então está vendo que você pode, irmãos, muitas vezes, olha aqui para mim, muitas vezes eu já vi coisas erradas, mas sabe como que eu prefiro falar para o irmão? De repente eu prefiro fazer, não em púlpito, ou posso até fazer, mas eu vou falar assim: ó, você é ungido. Falei: irmão, Deus está me falando aqui algo de você, você é santo. Não, eu vou falar para ele que ele quer, fala com o pastor que é mais fácil, né? Aí eu vou falar para ele, falou: você é ungido, você é santo, apesar de estar com sono. Pega um cafezinho para esse pastor, gente, não faz isso com ele não. Vou te colocar aqui de joelho ali no milho. Tem milho aí, gente? Brita, vou colocar ali. Te amo, viu? Será que eu volto de novo? Você está achando bom? E aí eu vou chegar e vou falar: irmão, você é ungido, você é um de Deus,
Isso é santo. Essa é a palavra que eu tenho para exortar. Eu vou lembrar ele quem ele é em Deus, em Cristo Jesus. Aleluia. Chamado para vencer. Fala assim: eu sou justificado, e sobre mim não há nenhuma condenação. Romanos capítulo 8, verso 1. Vou mostrar para vocês a Bíblia, porque nós não podemos ser profetas que condenam. Romanos 8, 1. Agora pois, isso é Bíblia, não sou eu. Agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em... Então pode um profeta condenar alguém? Ele vai estar sendo bíblico segundo a nova aliança? Não. Fala assim: é forte. Não, fala é forte, pastor, é forte. É forte. É forte. É forte, é Bíblia. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nós estamos em Cristo é pela nossa obediência, ou nós estamos em Cristo é pela nossa fé? Coloca aí Romanos capítulo 5, verso 1. Nós não estamos em Cristo, não é de acordo com a nossa obediência, não. Porque ninguém poderia estar por causa da obediência, porque ninguém nunca foi. Nem Moisés, nem Davi. Justificados, pois, mediante a obra. Não, é pela fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa justiça não procede de obras. A nossa justiça procede de fé. Amém? Então sigamos adiante. Estabelecer um outro fundamento muito importante aqui para vocês. Agora um outro fundamento. Encontramos tesouros na vida dos pecadores. Olha só, irmãos, eu chegar aqui e falar: está um céu de bronze aqui nessa igreja. Eu sinto pecado, e tem pecado nesse lugar. E aí eu chego assim: é pecado. Ela fala: é mesmo. Qual? Aí a esposa: tem mesmo, pastor. A esposa ainda ajuda. Fala: tem. Você não sabe, pastor, o que esses homens estão fazendo comigo? Ai, meu Deus. Ela já cutuca e já fica olhando assim: ah, vai descer fogo, vou até sair de perto. Estou brincando, ele é ungido de Deus. Irmãos, achar pecado em pessoas que cometem pecado, que tem carne, é igual achar lixo no lixo. É fácil de achar um lixo no lixo? Quem aqui que não tem pecado que atire a primeira pedra? Achar lixo no lixo? Vamos lá fora que a gente pega, uai. Agora profeta é aquele que acha tesouro no lixo. É aquele que olha para o improvável e fala: vai ser homem de Deus, ungido, santo, consagrado, abençoado. É aquele que olha para aquele que é incapaz e fala: vai ser próspero, vai ser ungido. Esse é o profeta da nova aliança. É quando ninguém acredita, ele enxerga com o olhar de Deus. E o olhar de Deus é o olhar benigno, longânimo. Uou! É quando aquele adolescente que dá trabalho, mas chega um ungido de Deus e fala assim: eu vejo em você um homem de Deus, um pastor, um profeta, um ungido, um grande homem de Deus frutífero. Aí ele vai olhar para ele e falar: mas é você mesmo, eu te enxergo com a ótica de Deus. Porque quem éramos nós? Se você me conhecesse quando eu tinha 27 anos, você ia falar assim: não, esse nunca pode ser pastor. Se você soubesse de todos os pecados que eu cometi, você fala assim: esse não pode ser pastor. Glória a Deus. Não poderia ser. Aleluia. Não poderia. Mas um dia, uma profetisa falou isso. Uma não, duas. Uma irmã dos Kids, vou liberar uma palavra profética para vocês. Vocês vão botar a mão na cabeça das crianças e vão liberar desígnios do céu e vão declarar o que essas crianças vão ser, quem elas serão, apesar dos pais delas serem pessoas complicadíssimas.
O futuro delas está destinado à perdição. Mas vocês, mulheres de Deus, vão botar a mão na cabeça e vai declarar que vai ser pastor, que vai ser ungido, que vai ser ungida, que vai ser santa, que vai ser abençoada, que vai ser uma bênção naquela família. Quando eu tinha 5 anos, 4 anos, 3 anos, eu morava em Jussara, interior de Goiás. E engraçado que eu amava comer tomate verde com sal e limão. E do lado da casa do meu pai tinha uma senhora que era dona de uma frutaria, ela e o seu Orlando, dona Hilda e o seu Orlando. Mulher ungida, santa, abençoada. E eu gostava de ir lá pegar o tomate verde com sal e ela fazia. E ela usava aqueles coque, mulher branquinha, falava mansinho. E ela botava a mão na minha cabeça, eu nem sabia, porque eu não tenho memória de criança. Quem me contou isso foi o Espírito Santo no dia que eu nasci, no dia que eu fui no encontro. O Espírito Santo me contou. Não é que eu lembrei, não, o Espírito Santo me contou. Ela botava a mão na minha cabeça. Meu pai era um homem muito promíscuo, mas muito promíscuo. Muito promíscuo. Uma promiscuidade tal, assim, e odiava crente, só suportava eles. Ou seja, eu era para ser uma criança perdida, para ser um promíscuo, mas ela botava a mão na minha cabeça, profetizava: vai ser ministro de Deus. Aleluia. Quando eu converti, quando Deus falou que eu ia ser pastor, foi quando eu converti. Quando eu tive uma experiência antes, depois eu fui no encontro. Quando eu cheguei no encontro, Deus falou: vai ser pastor. O Espírito Santo me lembrou, falou: a dona Hilda orou por você. Cheguei em casa, falei com minha mãe: mãe, só tem o telefone da dona Hilda? Tem muito tempo. Por quê? Não, porque eu preciso falar algo para ela. Liguei para ela: dona Hilda, aqui é o Arlando, Deus falou que eu vou ser pastor. Ah, meu filho, eu profetizava, eu botava a mão na sua cabeça, e ligava na terra e no céu. Onde havia trevas, ela derramava a palavra de luz. Aleluia! Tá vendo? Não foi uma profecia extraordinária dos últimos dias, do CPF, do RG. Não! Foi uma palavra simples. Vai ser ministro de Deus. Ponto final. E assim ela ligou na terra e no céu. Glória a Deus. Depois, já muito perdido no restaurante. Capaz que eu devia ter usado outras coisas no dia. Chego no restaurante, lá para meus 26 anos, tinha um restaurante lá em Goiânia. Aí uma amiga minha lá da videira, sentada, nem sabia que ela era da videira, sabia que ela era crente, chata, que era assim que eu via crente. E aí ela com a senhorinha, eu passando, que alguns falam: não, a profecia tem que testificar no seu coração para ser profecia. Que tem o quê, irmão? A maioria das vezes sim. Aqui eu estou estabelecendo algo novo para você. A maioria das vezes sim, mas tem hora que não. Porque aquela mulher profetizou quando eu era ímpio. Eu não sabia, eu era criança. É forte? É. Essa mulher chegou para mim, eu passando. Ela olhou e falou assim, aí comentou, falou: a irmã, amiga me falou: Arlan, tudo bom? Tudo bom? Você aqui é amiga minha lá da igreja e tal, senhora fulano de tal. E ela falou assim: você vai ser profeta, perdão, você vai ser pastor, homem de Deus. Deus fala para mim. Eu olhei para ela e falei assim: que droga que essa senhora usou, que eu vou querer um pouquinho para mim, para não ficar só para ela. Eu era desorganizado. Então eu falei: essa senhora está debaixo de entorpecentes. A dela é melhor que a minha. Eu falo: onde a senhora arrumou? É o seu menino que planta? Irmãos, eu era ímpiozão. Eu olhei, eu ouvi aquela palavra e fui embora, rindo, zombado. Mas alguém profetizou, alguém falou os planos de Deus. Sabe o que significa um profeta? Porta-voz de Deus. Então nós seremos os porta-voz de Deus, para trazer a luz em meio às trevas, não para abater, mas para levantar uma geração de homens e mulheres que serão adoradores do Senhor. Quem crê diz amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Então o segredo, divino é de que a profecia serve para identificar e chamar para fora as grandezas das pessoas. Então essa igreja aqui é uma igreja de profetas e profetisas. Se Deus me trouxe aqui, eu falo para você: você é um profeta, é um profetisa da parte de Deus. Você vai fluir nos dons de profecia. Aleluia.
Pessoas vão chegar aqui no culto, vão ser visitantes, você vai ficar do seu lado, você fala assim, saiba que é uma coisa, ninguém está do seu lado por um acaso. Alguém ficaria do lado de Jesus por um acaso? Não. Deus não colocou a mulher samaritana por um acaso naquele poço, porque Deus tinha marcado um encontro com aquela mulher. Agora, quem quer Jesus aqui na terra? Você. Então, quando alguém chega do seu lado, no culto, que está visitando, você fala assim, Senhor, fala comigo. Fala comigo. Qual que é a palavra que eu tenho aqui? Aí você vai liberar uma palavra de conhecimento, uma palavra profética, uma palavra de Deus para aquela pessoa. A história dessa igreja vai mudar, porque não será feito somente por um pastor, por uma equipe de pastores, mas será feita por todos os filhos de Deus. O corpo de Cristo vai funcionar perfeitamente. Aleluia! Amém? Olha só, então nós iremos falar das grandezas de Deus. O homem foi destituído da glória de Deus. Está lá em Romanos capítulo 3, verso 23. O homem foi destituído da glória de Deus. Então quando você profetiza, você traz luz àquele que traz a luz. Aleluia! O profeta é aquele que traz a luz. O homem foi destituído da glória. A glória fala de luz também. Ela fala de peso, mas ela fala de luz. Por causa do pecado, o homem foi destituído da luz. Era para brilhar, mas não brilha. Mas você vai liberar palavras de vida e vai trazer luz em meio ao caos. Aleluia! Meio ao caos. Amém! Você vai liberar a palavra que vai iluminar. Jesus é a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. É o que diz as Escrituras. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, você é a luz do mundo. Então, a profecia traz às pessoas a revelação da glória de Deus, que atribuiu a cada uma delas. Alguns ficam achando que é insistindo em mostrar o pecado que a pessoa vai ser transformada. Projeta aí Romanos capítulo 2, verso 4. Vocês estão observando que eu estou embasando o dom de profecia para vocês segundo a nossa doutrina? Amém! Eu estou trazendo o embasamento doutrinário para vocês segundo a nova aliança. A palavra de Deus diz que não é você mostrando o pecado que a pessoa vai mudar, não é condenando que muda, não. Quem que é o condenador? Quem que é o acusador? Satanás. Ele acusa de dia e de noite, diz as Escrituras. Mas olha só, ou despreza a riqueza da sua bondade, você está desprezando a bondade de Deus, a riqueza da bondade de Deus você está desprezando, e a tolerância de Deus. Fala assim, o meu Deus é rico em bondade, Ele tem tolerância em abundância, Ele é longânimo. E olha só, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Fala assim, o verdadeiro arrependimento, isso é forte. O verdadeiro arrependimento, ele é resultado da revelação que nós temos da bondade de Deus. Arrependimento é mudança de mente, é metanoia. É quanto mais você sabe que Deus é bom, mais você é transformado. Quanto mais. Quando é que o apóstolo Pedro foi transformado? Foi quando ele dizia que eu amo a Deus, jamais te abandonarei? Não. Foi no dia quando Jesus foi encontrar com ele a sós, seu primeiro apóstolo que Jesus encontrou com ele a sós e falou assim, Pedro, está resolvido, está perdoado. A partir daquele dia aquele homem foi transformado, a tal ponto que um dia ele se entregou, morreu de cabeça para baixo por causa do amor ao Evangelho. Foi a bondade de Deus, o perdão de Deus que transforma. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E nós vamos já encerrar esse momento aqui. A equipe de louvor pode subir aqui para mim, fazendo favor? Nós não estamos aqui para expor os pecados das pessoas, mas estamos aqui para apresentar a elas a glória que Deus destinou a elas para viverem. Nós estamos aqui para mostrar aquilo que o ímpio não consegue ver, o propósito de Deus.
A palavra de Deus diz, 1 Coríntios 14, verso 3. Projeto de 1 Coríntios 14, verso 3. 14, 3. 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, é construir, edificação. Fala de construção, não fala de destruição. Fala de construção. Pode tocar o tecladinho aí, obrigado. Exortando em amor, amém? Exortação permeada de amor. Está lembrado de 1 Coríntios 13, fica no meio do 12 e do 14. 13, sem amor não vale a profecia. Consolando, nós estamos aqui para consolar. Eu contei para vocês a respeito de uma experiência que eu tive no shopping center ontem, eu falei para vocês. Olha só, como é que Deus fala comigo? Daqui a pouco nós vamos ter um momento de perguntas e respostas, para eu te ajudar a você tirar suas dúvidas, amém? Como que Deus fala comigo? Estou andando no shopping com a minha esposa e minha filha, e aí nós estamos andando no shopping, aí eu passei na hora, aí tinha uma mulher que tinha caído um monte de livro no chão, a vendedora lá pegando os livros. Aí na hora, o Espírito Santo, ele me chama a atenção. Você vai ter que começar a observar aqui e ver quem é que está te chamando a atenção. É assim que ele faz. Glória a Deus. Aí começou a me chamar a atenção. Aí eu parei, fiquei olhando assim. Aí eu falei, meu bem, acho que Deus está falando comigo. Ela é? Olha como é que Deus fala. Deus fala comigo com imagem. Aí eu vi que dali interpretei. Os dons são interpretativos, não é tradução. Tanto é que é interpretação de línguas. José interpretou sonhos. Interpretou, não é traduzir, é interpretar. E aquela imagem, eu tive uma interpretação, me chamou a atenção. Eu falei, eita, alguém entrou na vida dela, bagunçou tudo. Bagunçou a vida dela. Aí eu falei, meu bem, acho que Deus está falando comigo. Continuamos andando no shopping. Aí passou uma outra loja, eu falei, Deus, se for verdade, confirma comigo que eu não quero ficar também que nem, não quero ficar, som, não quero ficar polgar demais, místico demais. Aí eu passo na outra loja, tinha uma criança com um monte de caixas ao redor dela, vazias, abrindo. Você ir num shopping e ver um monte de caixa de sapato vazia assim na porta da loja, tá estranho, né? Não é normal. Eu falei, uai, e o coração dela tá vazio, tá um buraco. Deus falando comigo, só pegando. Meu bem, eu acho que Deus está falando comigo, meu bem. Ela mas aí ela falou, eu preciso ir no banheiro. E eu falei, mas e agora? Eu preciso falar com ela, mas eu preciso ir no banheiro. Eu sou um marido obediente, né? Ainda mais ela precisando de ir no banheiro, né, gente? Tadinha. Aí passamos na outra loja, tinha umas pegadinhas, sabe aquelas pegadas que é de adesivo, de gatinho, um monte no chão. Falei, alguém entrou na vida dela, bagunçou tudo, deixou um vazio no coração e ainda deixou umas marcas. É assim que Deus fala comigo. Por isso que isso aqui não é Bíblia. Isso aqui é uma experiência particular minha, amém? É o jeito que Deus fala. Você vai descobrir o jeito que Deus fala contigo. Alguns falam com sonhos, outros falam com a voz audível, outros falam com a imagem, né? Uma visão aberta, outros vem um pensamento, outros Deus fala com essas imagens assim. Eu interpretei assim. Aí nós estávamos indo embora, desceu uma escada, desceu a outra, falou, meu bem, eu quero ir no banheiro. Falei, meu bem, mas vamos brincar, olha só, o que é importante. Eu falei com ela, vamos brincar de testar? Vocês vão brincar de testar daqui a pouco agora. Aleluia. Vamos testar, ver se a impressão que veio no meu espírito é certa. Aqui hoje é o dia de testar, amém? É o dia de testar, hoje é o dia de você testar. Aqui é o lugar do teste. E eu falei, vamos testar? Aí ela já saiu no carro. Aí ela, tá bom. Aí nós paramos. Vai lá. Aí eu correndo, subi a escada. Cheguei lá, falei, Deus, ela tem que estar sozinha, porque fica ruim eu liberar uma palavra cheia de gente. Ela estava sozinha. Aí eu cheguei, falei, fulana, agora é com ela. Esses aqui são os modelos meus que eu fico utilizando aqui para liberar as palavras. Falei, fulana,
Alguém entrou na sua vida, desmontou os trem tudo, deixou um vazio no seu coração, deixou até umas marcas lá. Faz sentido para você? Ela era chique, né? Mulher chique chora assim, gente. Diferente de uns amigos meus, chorando assim, em prantos. Eu tive uma palavra de conhecimento, fiquei sabendo de coisas que tinham acontecido que eu não sabia. Aí eu liberei uma palavra profética. Falei, mas Deus vai preencher o seu coração, Ele vai organizar as coisas dentro de você e Ele vai sarar suas feridas. E aí ela começou a chorar, mas já um choro de alívio, porque eu transmiti para ela o amor de Deus. E aí eu saí, aí o Espírito Santo falou assim, volta lá. Aí eu tive a impressão, volta lá e pergunta se ela está congregando, para ela congregar, se ela é crente ou não. Porque o dom de profecia, os dons, é para você evangelizar. Aí voltei lá e perguntei, você está na igreja? Ela falou assim, sou assembleiana, pastor. Eu falei, aleluia, então permaneça. Que ela não estava, permaneça, fica lá e continua. Ou seja, Deus me trouxe uma impressão. Eu fui lá consolar. Liberei uma palavra. Sabe o que eu transmiti para ela? Seguinte, está o mundo inteiro. Aí Deus para alguém para falar que ela é amada. É forte, né, irmãos? Como que ela saiu aquele dia do shopping? Deus se importa comigo. Vai dar certo. Hoje eu estou no vale, mas Deus vai me colocar no monte. Vou seguir adiante, não vou desistir, porque o Senhor é comigo. Passei lá, um mês depois a loja fechou. Vê se Deus não queria falar com aquela moça. Então, ou seja, está vendo que foi assim que Deus falou comigo. Como eu liberei a palavra para vocês aqui de prosperidade, estava no avião. Eu vi um monte de gente rica no avião. Foi assim que Deus falou, vindo para Manaus. Eu vi as pessoas ricas. E Deus falou assim, olha, eu tenho riqueza para aquela terra. Aquela igreja vai ser uma igreja extremamente rica financeiramente, porque eu tenho planos para essa igreja. Eu tenho um propósito para essa igreja, para ela ser conhecida na cidade como uma igreja generosa, abençoadora. Vocês não vão pedir, olha aqui para mim, pastor, você não vai pedir bênção, você não vai pedir ajuda para a prefeitura, você vai ajudar a prefeitura. Porque esse é o coração que Deus te deu. Não é de receber, é de dar. Você vai chegar um dia no prefeito, fala, prefeito, preciso falar contigo. Ele vai chegar aqui, pois é, o que você está precisando de mim? Você fala, não, prefeito, você não está entendendo. Eu estou aqui para te ajudar. O que você está precisando? É de dinheiro. Pois é, tem alguns irmãos lá que são muito ricos. Está precisando de quê? De uma escola? Fala para mim. Você quer montar uma escola para a prefeitura? Colocar lá de repente o nome? Escola dada, ofertada por irmão fulano de tal, da igreja tal. Ou não, escola ofertada por Jesus Cristo de Nazaré. Está precisando de quê? De uma praça bonita para os meninos parar de usar droga? Eu ainda vou dar a praça e vou dar um professor para poder ajudar, e vou levar um líder de célula ungido para pregar o evangelho lá, vai ter um lugar. É assim que vai ser essa igreja. Vai ser diferente. Esse é o chamado, e foi uma palavra profética. Lembra no dia quando você chamar o prefeito e falar assim, eu estou vindo aqui para poder te ajudar, o que você está precisando? No meu bairro lá, o que você está precisando de infraestrutura? Tem uma igreja nos Estados Unidos, que ela é assim, uma cidadezinha pequena, ela tem, de 100 mil habitantes, ela tem 20 mil membros. Vem gente das cidades maiores para congregar no culto lá, e eles, é uma igreja profética, eles fluem no dom de profecia, e eles chegam para o prefeito, falam, prefeito, o que você está precisando? De drone? Nós vamos comprar os drones. O que você está precisando? De tal coisa? Nós vamos comprar para você. Irmãos, nós somos o povo que vai abençoar, não só espiritualmente, mas vocês vão prosperar e abençoar outros financeiramente. Vai dar uma casa para sua mãe, você de branca aí, que levantou a mão, é você de branca, é você aí, você vai prosperar tanto, que um dia vai dar uma casa para os seus pais, para os seus parentes.
das pessoas. Eu falo assim, mas está aqui a casa, toma aqui a chave. É assim que vai ser aqui. Um povo próspero. Recebeu também? Pegou? É assim. Um povo que é abençoador, generoso. Você não vai chegar, o que eu preciso? Não, fala assim, o que você precisa? O que vocês estão precisando? Eu estou aqui para ser a solução, para ser a resposta. Aleluia. Nós não estamos aqui para expor sujeira, condenação, julgamento, vergonha. Não, o ministro da Nova Aliança, ele está aqui para revelar as grandezas do propósito de Deus na vida das pessoas e mostrar o valor e o potencial delas. O ministério profético deve estar enraizado em amor. Guarda essa frase, se quiser até postar. Se vocês não me seguem no Instagram, vocês têm que me seguir, viu? Senão vai cair o dente da frente. Profeta da velha aliança, amém, irmão? Não. Mas eu falo lá no meu Instagram, daquelas bolinhas de destaque sobre oração. Eu não pude ensinar vocês muito sobre oração, mas eu tenho 5 vídeos que eu ensino na minha igreja a como orar. PR Arlan Oliveira. PR Arlan Oliveira. Tanto no Instagram como no YouTube. Depois você me segue lá. Mas olha só, isso aqui dá para você colocar no seu Instagram aí. O ministério profético deve estar enraizado no amor, imerso na esperança e motivado pela fé na obra consumada. Fala assim, eu tenho um alto valor para Deus. Agora olha aqui para mim. Irmãos, nós estamos na liberdade do Espírito aqui, amém? Para vamos fluir aqui. Eu vou orar por vocês. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você tem noção do valor que você tem para Deus? Se Deus te amou de tal maneira que deu o seu único filho em troca de você, quem sou eu para te desmerecer? Quer falar lá para você? Como que é o seu nome? Breno. O Senhor já tem derramado o amor dele no seu coração. Falar para você que você tem um enorme valor para Deus. E que se de repente algumas pessoas ao seu redor que te amam tanto, falou que você não daria em nada, que você não iria chegar em lugar nenhum, que o seu futuro seria um fracasso. Eu estou aqui enviado da parte de Deus para declarar que Deus tem planos bons a seu respeito. E o que você viveu no seu passado não vai se comparar com aquilo que Ele há de fazer na sua vida, que Deus já preparou uma história linda para contar. Esquece do seu passado. Esquece. Hebreus capítulo 8, verso 12 diz que das suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados o Senhor diz, jamais me lembrarei. E Ele é que tem, eu é que sei que pensamentos tem ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejar. E hoje Deus manda falar para você, começa a falar o fim que você deseja ter. Ouse a crer que Deus tem coisas boas para você. Ouse a crer. Fale o que você quer ver, não o que você está vendo. Amém? Queridos, quantos estão percebendo a unção de Deus? Irmãos, eu orei por isso. Há um tesouro dentro de nós e devemos ter a mesma visão e perspectiva de que Cristo tem por nós. Quando Cristo olhou para Pedro, o que ele viu? Ele não viu um homem choco. Quando Jesus chamou Pedro, ele não viu aquele homem chuco. Sabe o que ele viu? Ele viu aquele Pedro da pescaria de João. Pedro, tu me amas? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo. E foi um homem que amou depois do Senhor. Mesmo no dia que ele falou sim. Você sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes, na terceira ele amaldiçoou Jesus. Ele amaldiçoou. Imagina amaldiçoar Jesus, gente. Você consegue imaginar? Você nem consegue. Mas Jesus olhou para ele, sabe como? Está resolvido, meu filho. Eu te amo. E os planos que eu tenho para você vão se cumprir. Depois Pedro, alguns dias depois, meu Deus, gente, é lindo demais a conta. Alguns dias depois, ele foi colocado como líder dos apóstolos. Amém? Vocês são pastores? Mas quer ser, né? E vão ser grandes pastores. Vai ser porque Deus te deu uma mulher, uma auxiliadora idônea. Eu olho para as esposas, que aí eu sei onde que Deus vai colocar os homens.
Sua mulher é a mulher de Deus. E a boa obra que Ele começou na sua vida vai completar. Bem? Vocês vão ser frutíferos. Vai ter um monte de adolescente, não é? Não sei quais são os planos. Mas Deus deu um monte de jovenzinho para vocês, adolescentes. E vocês vão formatar a mentalidade. Deus tem colocado grandeza no coração de vocês. Grandeza. Aceita isso. Para de olhar para trás, olhar para as circunstâncias. E vocês vão colocar. Deus tem colocado muita grandeza no coração de sua esposa. Aliás, ela pede umas coisas para você que você fala assim: mas onde você quer ir, minha filha? Pois é, quando Deus coloca uma mulher que quer coisas boas, é porque Ele tem coisas boas para te dar. Então você continue sonhando as coisas boas e começa a declarar as grandezas. Você vai falar quem é o seu marido para ele, vai lembrar ele no dia mal que ele chega batido. É marido, gente, ou está na corte? Casados, aleluia. Que profeta sai casando gente aqui, a gente tem que tomar cuidado, né? Eu sou profeta menor, eu ainda estou no processo, né, de aprendizado. Então a gente, né? Mas coisas boas. Amém? 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 Anotou aí, pastor? O pastor está ali olhando. Ô irmãos, nossa, mas tem unção aqui, está sendo derramada tanta unção. Vocês vão profetizar daqui a pouco. Que eu não vim aqui, muito mais do que eu profetizar, vocês vão profetizar. Acredita em mim. Amém? Vocês dois, esse casal aí, ungido aqui. Os de trás também é ungido, mas eu estou falando desses 6 dois aqui. Algo Deus está fazendo na vida de vocês. Amém? São muito racional, organizado, cético. Mas Deus vai derramar do poder de Deus sobre a sua vida nesses dias. Você vai falar das coisas que ninguém pode ver. As coisas que pode ver, você consegue enxergar. Você vê, você organiza, mas Ele vai colocar coisas que você não pode ver. Você vai falar que os outros não podem ver, vocês vão ver. Amém? Vocês são casados. Eu não vou sair casando o povo aqui não, amém? Amém. Deus colocou uma mulher sábia, paciente, que andou contigo a 2ª milha. Sinal que Deus tem grandes coisas para você. Que a obra que começou vai completar. E você comprou na planta, né, minha filha? Mas a obra vai ser completa. Amém? Você vai dar a sua vida pela sua esposa, para servir essa mulher que te honrou e te guardou e que andou contigo a 2ª milha, que orou e intercedeu por você. Amém? E haverá riquezas. Eu vejo riqueza e nobreza. Você quer? Quer? Pede para Deus. Riqueza, nobreza. Mas começa a crer no sobrenatural. Amém? Porque o Deus é o Deus do sobrenatural. Amém? Aleluia. Casal abençoado. Favorecidos, amados, ungidos, santos, separados. Amém? Deus é bom, não é? Demais, não é? Aleluia. Oh, irmãos, por isso que eu tenho que pregar perto de vocês. Eu sou de olhar, eu tenho que olhar, eu tenho que ver. O meu é visual. Deus fala comigo do visual. A minha esposa, ela não pode orar. Porque ela bota a mão, Deus começa a falar. A oração dela se torna profética. Quem aqui sonha com as coisas de Deus? Quem aqui tem sonhos proféticos? Eu tenho inveja de vocês. Faz com a mão assim. Fala assim, pastor vai sonhar. Fala. Pastor vai sonhar. Eu quero ter, irmãos. Eu não sonho nada, eu só sonhei. A única vez que eu sonhei foi para vender o restaurante que eu tinha. Eu era empresário, bem sucedido. Pastor João já deve ter ido lá no restaurante contemporâneo, fazer o jantar lá das conferências. Aí Deus, os sonhos que eu tenho, Deus manda, vende. Aí eu durmo de novo, vende. Falar, credo, aí. Mas Deus vai falar com cada um aqui de uma maneira. Mas o que eu quero é que você ache tesouro no meio do lixo. O dom de profecia não é simplesmente bater nas costas das pessoas e dizer coisas boas. Não. E fingir que não há nada de negativo. Não. Nós somos chamados para declarar os planos que Deus tem para elas. Lembrá-las da verdadeira e da nova identidade que elas têm. Deixa eu falar algo para vocês. O apóstolo Paulo. Quando as pessoas vinham ele perseguindo os cristãos. Profeta da velha aliança, e falar o quê? Manda fogo do céu naquele tal de Saulo. Deus mata o Saulo.
Deus mata o Saulo. Olha lá, Deus, o que o Saulo está fazendo? Perseguindo Estevão, aquele homem santo, e Saulo estava lá. Mata Saulo, Deus, dá um jeito, Senhor, fulmina o Saulo. Mas aí um profeta de Deus levanta e fala: Deus, não, eu estou olhando para Saulo, que vai virar Paulo, um homem incansável, que vai dar sua vida pelo Evangelho. Senhor, Saulo. Vocês estão me entendendo o tipo de profeta que nós estamos levantando aqui nessa geração? Vamos ficar de pé agora. A palavra de Deus diz: e tudo isso provém, olha só, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 a 19. Olha só, vocês entenderem que tipo de profeta nós somos. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Fala assim: eu sou nova criatura. E olha só, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Nos deu o ministério da acusação, da condenação, do juízo. O ministério da reconciliação. Reconciliação é pegar na mão de Deus e pegar na mão do pecador e reconciliar, trazer paz. O ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Amém. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Queridos, guarda isso no fundo do seu coração. Renova sua mente. Profeta da nova aliança não imputa pecado. Profeta da nova aliança traz reconciliação. Você vai declarar aquilo que a pessoa é em Deus. Você vai declarar os desígnios de Deus. Está lembrado de Saulo? Um dia era Saulo. Nós iremos nos deparar com muitos Saulos. Mas cadê os profetas da nova aliança que vão enxergar Paulo? Aleluia. Que vão enxergar o improvável, aquilo que ninguém vê. Amém? Aleluia. Quando você estiver lá nas quebradas, nas favelas, você for lá e ver assim os improváveis, você vai olhar no olho dele e vai falar assim: eu estou vendo aqui futuros Paulos. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse vai ser o seu olhar. Aonde todo mundo vai rejeitar, você fala assim: não, eu quero esse, dá ele para mim, porque eu vejo um grande potencial. E você vai olhar no olho dele e vai falar o potencial que ele tem. Para isso que o Senhor te chamou, para enxergar o tesouro no meio do lixo. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. Noivos? Aleluia. Cheio de amor para dar. E logo: ah, você que veio. Aleluia. Amém. Que bênção. Amém? Vocês são esses. Você é a mulher da fé. Então você vai ter fé aonde ninguém tem. Que essa é a sua história. Uma história de fé. Uma história do impossível. Você vai transmitir essa fé. Você vai ser aquela que vai transmitir. Você vai ter um olhar de tanta fé para dar para as outras, sabia? Não vai ser só para ti não, para dar. Você vai encorajar. Seu nome no mundo espiritual é uma mulher de fé encorajadora. Esse é o seu espírito. E Deus vai te falar no seu coração, nos seus ouvidos, coisas preciosas a respeito das pessoas. Amém? E pastor, sua equipe é ungida, hein, pastor? Glória a Deus. Eita, eu tô achando que é sonho seu, não sei não, viu? É, pastor. É de Deus. Não é, Marcelo? Casal precioso.
quero declarar sobre você que Deus vai renovar coisas no seu coração. Veja como que um broto verdinho, uma sementinha. Tem algo para ser acrescentado, sabia? É chegado o tempo. Deus vai te enriquecer. Deixa Deus fazer. Ouse. Tem mais. Tem uma vida a ser acrescentada. Deus quer colocar no seu coração mais amor. Mas para isso é necessário vidas para ser amadas. Amém? Amém, Jesus. Ele quer derramar mais. Essa é a sensação que eu tenho. Algo vai ser acrescentado. Algo está faltando. E não são as coisas da terra. Não são. As coisas da terra não. Pode até parecer que é, mas não é. Amém? Algo está aí dentro. Amém? É só isso que eu vejo. Tem coisa para ser acrescentada em você. Coisas boas. Vai encher sua boca de riso. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus te deu muito para ser dispensado para outras. Você tem um reservatório. Aleluia. Para ser dispensado. Não deixa. Eu vejo nisso, eu vejo um reservatório e coisas têm que ser acrescentadas. Cor, sabor. Amém? Deus te deu muito. Há muito para ser dado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então nós somos esses ministros da reconciliação. Um dia o juiz virá, mas ninguém sabe, exceto o Pai. Você vê como são as coisas. Não colocou nenhum dia. Olha aqui para mim, estou falando algo novo, pastor. Algo novo. Pastor Rafael. Revelação nova. Por que o Senhor Deus falou para Jesus que nem o Filho, quando estava aqui na terra, iria saber da volta dele? Porque a volta dele é para juízo. Ele falou assim, olha, quer nem que você pense nisso. Porque o dia que ele voltará será o dia do juízo. Ele falou, é como se você falasse, ó, esquece. E ele é longânimo, benigno, bondoso. É muita graça, né? Porque você coloca uma data, a expectativa de juízo era iminente. Mas nós estamos aqui para reconciliar. Essa é a nossa urgência de reconciliação. Feche os seus olhos agora. Nós vamos cantar uma canção. E você agora, nesse espírito, há um espírito profético aqui no nosso meio. O espírito da profecia está aqui nesse lugar. Você vai falar com Deus, você vai cantar, você vai orar em línguas, você vai chamar a existência dos planos de Deus na sua vida. Você vai ter uma experiência com o Senhor agora. Feche os seus olhos. Espírito de Deus, eu oro. Ó Deus, eu declaro que o teu espírito, o espírito da profecia, está nesse lugar. Flua com vida, flua com unção, flua com poder. Fala de uma maneira muito particular no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Estou te esperando aqui. Oh! Eu já fechei a porta. Oh, catarabababamas. Ungida de Deus. Ungida de Deus. Deus vai realizar os desejos do seu coração. Fique em paz. Apenas dê os seus dias para o Senhor. Dê a sua juventude, dê o seu coração. Deus quer usar você para levantar muitas meninas de Deus. Uma geração de adoradores. Meninas separadas. Adolescentes, jovenzinhas. Porque elas vão ver em você uma adoradora. Uma adoradora. Esse é o seu choque. Para adorar. Para levantar uma geração de adolescentes apaixonados. Entregues. Essa mulher de Deus, ungida, santa, consagrada, separada. Nobreza, vejo nobreza em você.
Eu quero declarar que você vai levantar muitas meninas, muitas meninas. Meninas estupradas, molestadas, machucadas. Você vai depositar riquezas. Eu vejo meninas no seu colo. Eu vejo você abraçada com meninas chorando em encontros. Você vai estar sentada, ela vai estar no seu colo, você vai estar orando, elas vão estar chorando. Você vai estar curando. Ora lá, oh, Espírito de Deus. Profetiza, você profetiza do Senhor. Profetiza do Senhor. Deus pegou na sua mão, te ajudou a vencer todas as feridas que você teve na sua infância. E hoje, Ele te ensinou a transformar as feridas em algo de valor. Não olhe para o seu passado com dor. Olhe para o seu passado sabendo que Deus fez com que você transformasse toda dor em algo de valor. E hoje por isso você pode enriquecer a muitos. Eu vejo sobre você como uma coroa. Você é uma menina coroada por Deus. Oh, catarababababas. Riquezas. Deus sempre esteve com você. Na noite mais escura, Ele estava com você. Na noite mais escura, Ele estava. Pegou muitas feridas, muito machucadas e te ensinou a transformar isso em riqueza. E através disso você vai ser o canal de bênção para muitas mulheres, muitas meninas. Profeta do Senhor, profeta do Senhor, profeta do Senhor, ungido de Deus, santo, consagrado, separado, abençoado, cheio do Espírito, cheio do Espírito. Receba da autoridade de Deus. Deus manda falar para você: seja ousado, intrépido, ousadia, intrepidez. Ousado, intrépido, em nome de Jesus. Ora com os irmãos. Comecem a pôr as mãos e orar com os irmãos. Ora com as irmãs. Oh, Espírito de Deus. Deus se alegra muito com você. Eu quero falar para você que o Senhor se alegra com você. Lança fora toda ansiedade. Lança fora toda preocupação. Lança fora todo dardo inflamado na sua mente, todo pensamento depreciativo. Você é filha amada, ungida, abençoada e que não é esquecida do Senhor. Há tantas coisas que o Senhor já escreveu para você. Ouse sonhar, ouse sonhar, ouse sonhar. Há um livro lindo, cheio de histórias maravilhosas, lindas. Ouse sonhar, sonhos de Deus. Eu quero declarar que esse ano você vai ser surpreendido. Algo poderoso vai acontecer com você esse ano. Pode ir. Ora lá, ora lá, cadara, checatara, oh, cotorobochere, oh, o Senhor, Deus, é o Deus do tempo. O tempo está nas tuas mãos. Oh, pastor, você tem o Espírito falar. Nosso Deus, Ele reme o tempo. 1 ano, 1000 anos para Ele é como profetiza, chama a existência. Para Ele aproveitar, remir o tempo na vida do Senhor. É isso que Deus tem para o Senhor. Deus manda falar para o Senhor. Crê em coisas grandes.
profetiza coisas maiores. Chama a existência. Talvez devido às circunstâncias, às situações, de repente o Senhor perdeu um olhar de fé. Mas Deus manda falar para o Senhor: renova um olhar de fé na vida do Senhor, nas coisas do Senhor. De maneira muito especial. O trabalhar de Deus na vida do Senhor é diferente, é especial. Não é normal. Mas renova, é um tempo do Senhor renovar. O Senhor levantar e profetizar coisas grandes e boas que Ele tem para o Senhor. Eu libero vida de Deus, saúde, vida de Deus, vida e vida em abundância. Estará lançando fora todo medo, todo receio, toda preocupação. Eu libero sobre a senhora vida abundante. O senhor há de colher toda a semeadura da senhora, com árduo trabalho. O senhor há de colher, há de colher, há de colher, há de colher. Oh Espírito de Deus, Espírito de Deus. Olhe com a pessoa do seu lado. Quero agora 2 a 2. Você vai, marido e mulher não. Quero que você, marido e mulher não. Se for casal, um casal ora com outro casal, homem com homem, mulher com mulher. Você vai fazer o seguinte, vou orientar vocês. Vamos fazer agora uma ativação. O que nós vamos fazer? 2 a 2. Não é 3 não, 2 a 2. De preferência até com alguém que você não conhece. Se você ora em línguas, você vai orar em línguas durante 1 minuto. Depois do outro minuto, você vai ficar em silêncio, deixando Deus trazer uma impressão. Se Ele trouxe uma impressão, como podem ser as impressões? Olha só como são as coisas. Eu fui no médico do meu filho. Aí estou lá conversando com a secretária. Olhei para a mão dela, vi um esmalte vermelho. E na hora me veio a imagem, me veio a palavra assim, carro. Só um pensamento, carro. Aí eu cheguei para ela e falei assim: Deus, você está orando por um carro? Tô. E aí o esmalte dela era vermelho. É o jeito que Deus fala comigo. Eu interpreto assim, amém? Não é Bíblia. Só estou te ensinando como é que Deus fala comigo. Você vai descobrir o jeito que Deus fala contigo. Amém? Deus fala no nosso espírito. Aí eu falei: você está orando por um carro vermelho? Pastor, não é que eu passo da concessionária todo dia e estou juntando dinheiro para comprar um carro vermelho que eu vejo lá? Eu falei: olha, Deus está falando comigo, que esse carro já é seu. Pode juntar o dinheiro. E eu vou comprar à vista. Eu vou juntar o dinheiro esse ano, pastor, eu vou comprar à vista. Já passei na prova de volante e agora eu vou comprar o carro. Você vai comprar. O que veio? Carro vermelho. Eu falei, aí, e outra coisa, aí depois que vocês orar em línguas, invocar o nome do Senhor, ficar um tempo em silêncio perguntando, você vai olhar para a pessoa, olha para ela e também vê se tem alguma impressão, pergunta o nome dela, pode ser que o nome dela te remete a uma palavra profética. Olha para ela, de repente você olha para ela e está enxergando como se fosse um Davi, fala: ó, eu te vejo como o Davi, você vai vencer o Golias. Está tenazmente aí te assediando na frente. Não sei. Deixa Deus trazer algo. Aí você fala: pastor, não senti nada. Então você ora, só. Vai lá e ora pela pessoa. Ninguém é obrigado a sentir, não. Você vai orar. Mas pode ser que no meio da oração algo fala. Agora, você falou algo e a pessoa falou assim: irmão, você vai perguntar para ela: testifica isso que eu falei para você? Ela fala: testifica. Se não testificar, fala: não, irmão, ainda não faz sentido, eu vou guardar essa palavra profética, em algum momento pode ser que ela faça sentido, agora não faz. Vocês estão comigo? Olha para essa pessoa do seu lado, 2 a 2,
Não é casal, não pode não, gente. Casal não, me ajuda aí. Tem casal aí atrás. Ajuda aí esse casal. Esse aí, salva. Mistura aí, junta aí, ó. Tem um senhor de camisa cinza aí, camiseta atrás aí, ó. O de preto com você. Isso aí, vocês dois aí. Deixa fluir. Amém. Então vamos fazer o seguinte agora. Eles vão ficar tocando aqui. 1 minuto, você vai invocar o nome do Senhor. Vai orar em línguas. Depois você vai fazer silêncio. Vai perguntar, Deus, tem alguma coisa para eu falar? E Deus vai te usar. Acredita em mim. Eu estou diante de homens e mulheres que irão profetizar nessa noite. Pode cantar uma canção. E se vocês tiverem também palavras proféticas aqui, vocês são. Eu quero falar com o Senhor que na hora que você está ministrando, eu vi o Vou Senhor cantar. cheio de fogo. É. Fogo, e para onde andar que fogo ia. Aleluia. Aí já tinha fogo. Eu falei com meu marido. É. Disse para ele. Aí você estava ministrando a palavra. Aí eu comecei a chorar sozinho. Aleluia. Amém. Quer dizer que Deus está com o Senhor, Deus vai usar. E não tenha medo daquilo que Deus vai colocar para fazer. Porque tudo que Ele colocar vai ser gerado por exposição. Amém. Amém. Recebo. Amém. Recebo. Precisava de ouvir isso hoje. Agora você vai chegar para essa pessoa, um de cada vez, fica de frente para ela. Se quiser falar no ouvido, de repente, né, não está com uma balinha aí, um chicletinho, fala no ouvido, assim do lado da pessoa. Fala a impressão que você tem, a impressão talvez na família, uma palavra profética talvez no trabalho, nos estudos, ou algo que essa pessoa está vivendo, ou que ele viveu no passado. De repente você tem uma palavra de conhecimento, vai lá, olha aí, olha para essa pessoa. Agora é hora de você olhar para ela, um de cada vez. Deixa vir algo do seu coração e fala. Não tenha medo de errar. Depois você pergunta, faz sentido para você essa palavra? É o ministério que mais gera quebrantamento, né? É o que mais quebra a pessoa. É, porque transmite muito amor, E fala no íntimo, né? transmite valor à pessoa. E quando eu falo algo que você estava orando, ou que você viveu, ou que você está passando a hora, Deus fala assim, eu importo com você. Tô vendo você. Eu te amo. Por que 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, no meio tinha o amor? Porque os dons, eles têm que ser permeados de amor.
E aí quando você fala, Deus fala assim, eu importo com você, eu sei quem você é, eu sei onde você está, eu sei a luta que você está passando, vai dar certo. É poderoso. E ligar na terra, ser criativo, que é a palavra profética é uma palavra criativa. A palavra profética, ela cria. A primeira palavra de Deus foi profética. Haja luz, havia luz? Não. Então o que ele fez?